E o último assunto desse vídeo meio que me pegou de surpresa também, tá? No caso envolvendo assim o Everton Ribeiro e também o Diego Ribas, né, também do Flamengo, onde o Henrique Musi, que traz informações do Atlético Mineiro, trouxe assim a notícia de que essa curiosidade, né, de que o Cruzeiro havia procurado entender a situação dos jogadores há 2 meses atrás, do Everton Ribeiro e também do Diego. No caso foi aquele mês que estava fechando a janela de transferências, que teve essa proposta, essa procura, né, de acordo aí com o Henrique, e assim, eu até fiquei na dúvida, né, por que procurou, sendo que todo mundo dentro do Cruzeiro, o Gabriel Lima, o CEO, o Paulo André, o Pedro Martins, o Ronaldo, fala que a questão financeira é bem apertada, todo torcedor acho que entende isso, né, que o Cruzeiro nesse ano não deve fazer muitas loucuras, mas será que isso pode estar aprontando uma aí pelas costas, né, pode anunciar um grande reforço? Eu não tenho muita expectativa sobre isso nessa temporada de 2022. Pro ano que vem, aí sim, eu vejo que pode sim chegar alguns jogadores, porque o Cruzeiro, espero eu, né, já esteja na Série A, com mais de 100 mil sócios torcedores, por exemplo, aí sim vai entrar a receita de transmissão de jogos, patrocinadores com o Ronaldo, vai ser um valor muito maior, e não vai ter esse tanto de transfer ban que o Cruzeiro vai ter que pagar, né, vai dar para planejar muito bem, e quem sabe investir na contratação de um atleta. Se fosse para o próximo ano, eu entenderia no caso do Diego, porque o Diego está em fim de contrato, já deixou claro que não vai renovar, a torcida também pediu a saída dos dois, o Diego e do Everton Ribeiro, para já, o que não vai acontecer, vai terminar até o final do contrato o Diego, e possivelmente ano que vem deve procurar um novo time. Já foi especulado em vários times, como por exemplo no Santos, onde ele já teve passagem, no São Paulo e também no Grêmio, e agora no Cruzeiro, além do Orlando City lá dos Estados Unidos, que queria ele por muitos anos, né? Eu acho que o Diego poderia ser uma boa opção, o salário dele hoje é de 500 mil por mês, é claro que é muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, mas para daqui a um ano, por exemplo, se eu oferecer uns 400 mil, 380, não acho fora da realidade, tá? O Rafael Cabral do Cruzeiro ganha 350 mil por mês de acordo com o Nicola e tem dado muito conta do recado, né? Merece aí muito esse salário dele pelo Cruzeiro agora, já foi contratado pensando na Série A do ano que vem. O Diego, que tem 37 anos de idade, ou seja, foge um pouco desse padrão do Ronaldo de trazer jogadores até 31, 32 anos de idade. Nessa temporada, 15 jogos, 1 gol. Ano passado, 42 partidas, 1 gol, 4 assistências. Quem sabe não pode ser um camisa 10, mas eu vejo só possível isso para a próxima temporada em 2023. E o outro, o Everton Ribeiro, que acho que eu não tenho dúvidas que o Pedro Lourenço deve ter uma boa relação com ele, mas para tirar ele do Flamengo é bem inviável, ao menos na minha opinião, tá? É um jogador que o Flamengo já recusou em 2020, mais de 35 milhões de reais, proposta do mundo árabe pelo jogador. Não acho que 2 anos depois vai liberar de graça. Se teria uma compensação financeira, eu tenho certeza que ele tem mais 1 ano de contrato, seria no mínimo ali pelo menos uns 15, 16, 18 milhões de reais. Será que o Ronaldo pagaria isso para um jogador que também não é tão novo, né? Já vai estar com seus... ano que vem o Everton Ribeiro já teria, no caso, seus 34 anos de idade. Então tem essa questão também. O Everton, que nesse ano está um pouco melhor do que na última temporada, 31 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ano passado foi o pior ano dele em relação a gols, mas jogou com frequência, 50 partidas, 2 gols e 9 assistências. Foi muito importante no Flamengo de 2017 a 2020, teve excelentes médias de gols, de 10 gols, 14 assistências por temporada. O jogador ficou muito marcado também pelo bicampeonato do Cruzeiro entre os anos de 2013 e 2014. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você está achando dessa história? Se você está meio perdido aí também, igual eu, dentro do Cruzeiro, falando internamente que não vai ter contratação de peso, que está reduzindo os custos, e eu entendo completamente a parte do Pedro Martins, do Gabriel Lima, mas agora esse interesse aí que procurou, né, para saber as condições, enfim, vamos ver como que vai dar esse caso envolvendo esse Camisa 10, uma grande novela aí, até o próximo dia 18, onde o assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um meio argentino que está lá no Independente, que foi especulado aqui no Cruzeiro nesse final de semana, enfim, o jogador que é o Domingo Blanco, que está de saída do Independente, lá da Argentina, atleta de 27 anos de idade, que já está há um bom tempo, tá? Na equipe argentina e que surgiu com muito potencial. Era tratado como uma das joias do futebol nacional e acabou que teve algumas temporadas bem promissoras, mas enfim, não é um jogador que tem excelentes números ou algo nesse sentido. É um baita atleta, tem um bom passe, uma boa finalização, também é um jogador 1 contra 1 bem interessante e atua ali como um meia central. Não é aquele jogador que vai atuar lá na frente como um meia ofensivo, mas também não vai ser um volantão ali para desarmar, né? Vai ser um jogador com essa transição, né, com mais o foco ali no foco nos passes longos e também assistências. Nessa atual temporada pelo Independente, que lembrando, a temporada lá na Argentina
também está começando agora, né? Ele fez 16 partidas com 3 gols marcados. Temporada anterior foi a que ele mais jogou, onde fez 56 jogos. Mas apesar disso, apenas um gol e uma assistência, então não é um jogador que vai jogar muito avançado. O contrato dele com o Independente, e aí foi onde surgiu nessa possibilidade do Cruzeiro, se encerra no próximo dia 30, agora mesmo, agora no dia 30 de junho, tá? Então nessa semana acaba o contrato do Domingo Blanco com o Independente e foi especulado como uma opção aí para o Cruzeiro. É claro que por conta dele estar em fim de contrato, o jogador de 27 anos de idade meio que estaria, né, naquele plano do Cruzeiro de contratar jogador a custo zero e abaixo dos 31, 32 anos de idade. Então eu acho que poderia ser uma alternativa, mas a questão financeira é que vai pesar bastante. Eu nem acho que ele teria um salário gigantesco, sei lá, R$1 milhão, não acho que seria isso não, acho que seria por volta de uns 300, 400 mil reais por mês, mas a questão é as luvas, né, que os jogadores, quando estão em fim de contrato, quando não tem que pagar por Independente, vai querer cobrar um valor pelo seu passe, então aí ficaria à disposição do atleta, né, quanto que ele iria pedir. De acordo com o Transfer Market, ele é avaliado em um pouco mais do que 9 a 12 milhões de reais, então não é um jogador barato, e se ele pedisse, por exemplo, sei lá, um terço disso aí de luvas, por exemplo, 6 milhões de reais, eu acho que já ficaria um valor bem pesado e ele deve cobrar sim, e deve acrescentar, né, o seu salário. Então, na minha opinião, seria um pouco inviável por conta dessa questão aí dele estar em fim de contrato, mas teria que ter uma luvas, né, pro atleta, que já foi especulado em alguns outros times da Colômbia, aqui no Brasil também já foi especulado no São Paulo, teve especulação no Grêmio e também no rival, no Atlético Mineiro, então não seria uma disputa fácil para o Cruzeiro hoje, né, a atual situação da Raposa, que não deve, né, fazer grandes investimentos, pelo menos para esse ano, na Série B. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do Domingo Blanco e se você acha que ele poderia agregar, né, esse time do Cruzeiro e chegar para ser uma opção de camisa 10. E o último assunto desse vídeo é sobre um equatoriano especulado aqui no Cruzeiro, que é no caso do Steven Plaza, ele que tem 23 anos de idade, atua como ponta e também como um atacante central, atleta que surgiu muito bem lá no Independente Del Valle na temporada de 2018, onde ele foi muito bem na Libertadores pelo time. Ele fez 22 jogos com 7 gols marcados, foi um dos grandes destaques do futebol sul-americano naquele ano, e ele foi contratado para o Valladolid pelo Ronaldo Fenômeno, tá? Foi uma das primeiras contratações quando ele tinha acabado de comprar o clube, e, enfim, por lá ele jogou apenas 2 jogos no time principal, e também atuou pelo time B, onde fez 10 partidas e 1 gol. Esse foi na temporada 2018-2019, na temporada 2020 e 2021 ele foi emprestado ao Trabzonspor da Turquia, fez apenas 3 jogos por lá, e também para o Independente Del Valle, voltou, né, ao futebol equatoriano, onde fez 5 partidas. Acabou esse contrato dele, que foi 3 anos, né, de duração, e, enfim, agora ainda ele segue vinculado ao Independente Del Valle. Nessa atual temporada tem 4 partidas até aqui e ainda não marcou nenhum gol. Eu não sei ao certo porque que ele está jogando tão pouco, tá? É um jogador que eu estava acompanhando alguns lances dele, jogador bem veloz. Em 2018 mesmo tinha uma presença de área bem interessante, é um atleta que pode fazer muito bem essa função ou centralizado ou de ponta, então isso eu acho que poderia ser uma baita vantagem, né, para o Cruzeiro. E será que realmente o Ronaldo estaria interessado em trazer, né, novamente o jogador para trabalhar em um time dele, já que teve uma passagem pelo Valladolid, contrato de um pouco mais do que 3 anos e claramente não deu muito certo. Então tem que ver como que vai ficar em relação a isso. Essa notícia que foi lá do Bola VIP e também de um portal equatoriano que trouxe essa informação de que o Cruzeiro estaria interessado, né, na contratação do Steven Plaza. Enfim, vamos aguardar aí para ver como que vai ficar em relação a essa história. É um jogador que parece ser muito bom, com passagens pela seleção equatoriana, mas os números dele recentes são muito ruins, né? Eu não falo nem em questão de jogos, e, por exemplo, o jogador tem 35 partidas, 4 gols e uma assistência, mas pelo menos jogou, né? Ele não tem jogado, ano passado 5 partidas, nesse ano apenas 4 jogos, nas temporadas europeias lá ele jogou apenas em 2 anos, 3 jogos pelo Trabzonspor da Turquia e mais 2 pelo Valladolid em 2018-19, mais 10 jogos pelo time B com 1 gol marcado. Então a última temporada interessante dele foi em 2018 pelo Independente, com 7 gols em 22 jogos. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar do jogador, né? Se você acompanha aqui meu canal há mais tempo, eu já trouxe ele aqui para vocês, já tinha sido especulado aqui na Raposa, se eu não me engano foi no final do ano mesmo, né? Início agora de janeiro, ele tinha sido especulado aqui na Raposa, o Steven Plaza, aqui equatoriano,
que acabou não tendo muito sucesso nessa primeira passagem dele pelos times do Ronaldo. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião. O último assunto desse vídeo que eu quero trazer aqui para vocês é uma boa opção que eu acho que poderia o Cruzeiro ir no mercado, tanto agora nesse meio do ano, quanto para o início da temporada de 2023, que é no caso do Everaldo, aquele mesmo que se destacou bastante pela Chapecoense, pelo Atlético Goiano. Enfim, vou falar aqui agora há pouco sobre as estatísticas do jogador. Ele que atua como um segundo atacante e também como ponta direita. Eu vejo mais o Everaldo que rende mais, né, jogando como segundo atacante do que um ponta, mas pode fazer também essa função. O Cruzeiro que vai ao mercado em busca ali de um jogador que atue pelas beiradas, então quem sabe ali, né, não pode ser uma boa alternativa, já que o Paulo Pezzolano até tem utilizado praticamente 2 jogadores. Eu vejo que se fizesse um ataque, por exemplo, com o Edu e o Everaldo, que gosta de jogar nessa função como segundo atacante, poderia dar muito certo mesmo, tá? Ao menos na minha opinião. Ele que tem 30 anos de idade, ou seja, dentro daquele teto estabelecido como o máximo, né, de idade ali para o Ronaldo, uns 30, 31 anos de idade, e na equipe lá do Japão, onde ele está indo para o seu 3º ano de contrato, o Kashima Antlers, um dos times mais conhecidos por lá. Nesse ano ele não tem jogado com frequência como nos últimos anos. Foram apenas 9 jogos até aqui, com 1 gol marcado e 1 assistência. Ano passado mesmo ele teve bons momentos com a equipe, principalmente em 2020. Ele fez 38 partidas, 18 gols marcados e 5 assistências. Ele que começou a ter destaque em 2017 ainda pelo Grêmio Novo Horizontino e depois pelo Atlético Goiano. Teve um bom destaque ali naquela reta final de 2017. Foi jogado lá na equipe do Querétaro do México, onde fez 1 ano e meio por lá praticamente, com números interessantes também, né? Ele fez 56 partidas, 4 assistências e 6 gols marcados e voltou ao futebol brasileiro em 2019 para a Chapecoense. Aí sim, aquele ano ele arrebentou com a camisa da Chapecoense, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, somando no total todas as competições pela Chape, 52 partidas, 19 gols e 2 assistências, e aí sim foi para o futebol do Japão. É um cara que eu tenho certeza que tem um salário bem acima da média, tá? Mas se fosse para voltar aqui no país, eu acho que poderia aceitar uma redução. Quem sabe ali um salário próximo de 200, 250 mil por mês. Eu acho que no máximo seria isso aí, tá? Só se entrasse, por exemplo, alguns outros times interessados na sua contratação, aí sim poderia elevar esse valor. Mas eu vejo que poderia ser algo próximo a isso. E quem sabe aí nessa janela de meio do ano, se a equipe do Japão não estiver interessada, poderia emprestar ele, ou se não, no início do ano que vem, né, que aí poderia facilitar um pouco mais, ver como que ficaria essa questão, porque o contrato dele ainda tem duração até dezembro de 2023, então complicaria um pouco essa volta em definitiva. Tenho certeza que a equipe do Japão iria querer uma compensação financeira, mas eu acho uma baita opção aí para a diretoria do Cruzeiro. Tenho certeza que é um baita nome, que vários times no Brasil teriam interesse de contar com o jogador, que por conta dessa excelente passagem pela Chapecoense, também no futebol do México, no Atlético Goiano, naquela reta final em 2017, e que também no futebol lá do Japão vive um baita momento há 3 temporadas. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Everaldo? Você acha que poderia agregar esse time do Cruzeiro para esse ano, para o ano que vem? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudando nós a chegar aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Vou deixar aqui como sugestão 2 vídeos que eu trouxe ontem aqui no sábado no canal. Esse aqui é onde eu falo sobre reforços no Cruzeiro, onde o Roberto Carlos, que ex-lateral esquerdo da seleção brasileira do Real Madrid, confirmou que o Ronaldo deve trazer no mínimo mais 2 jogadores para o Cruzeiro. Eu falo aqui inclusive algumas opções, e nesse outro aqui sobre reforços também, onde eu falo sobre quais posições o Cruzeiro deve ir ao mercado, alguns nomes que já foram especulados, alguns outros que eu acho que poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Enfim, vou deixar aqui tudo aparecendo para vocês, junto com o link da Betmaster para você começar a fazer suas apostas com 100% de bônus, né, no valor do seu primeiro depósito. Enfim, vai lá dar uma olhada, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!